Beyond the Legend nunca percebi o porquê de ter terminado. Aí, mano, o Expected, tu não tens noção de quantas vezes é que eu fui fazer Beyond the Legends e não se fizeram, pá. É muito difícil, pá. Aquilo é muito difícil. Aquilo tu marcas com os jogadores, depois o jogador não pode, porque afinal isto, depois os jogadores, pá, têm uma data de coisas. Mesmo quando tu os apanhas numa Blast, que a gente fazia muitos com a Blast, falávamos com a Blast, depois o Beyond the Legend só podia ter 3 perguntas, já não podia ser podcast assim grande, já não podia ser uma entrevista grande, porque o jogador depois tinha o mídia de não sei quê e o mídia de não sei quanto. E depois o Beyond the Legend só conseguiu ter uma projeção internacional com os brasileiros. Só com o público brasileiro é que teve uma projeção internacional. Se vocês dissessem, velho, a malta, os fãs do Get Right passaram-se todos, aquela merda foi super viral com o Get Right. Não foi, mano. Aquilo era o nosso público a ver. Ele não era tanto os estrangeiros a ver. Vocês diziam, velho, mas teve sucesso. Eu também acho que foram muito mais os bons do que os maus. Eu acho que o do Reino não ficou bom, o do Dupri também não ficou bom. Que eu me recordo. E há mais um que eu também não gostei muito. Mas houve vários que ficaram espetaculares. Vários, mano. Pá, sabes que eu não sou aquele gajo das falsas humildades e o caralho. Houve uns que ficaram muito bons, na minha opinião. Agora, aquilo não viralizou internacionalmente. Pá, sem viralizar internacionalmente, aquilo nunca deixa de ser uma entrevista para a comunidade Tuga. E uma entrevista para a comunidade Tuga, dão eles outra para a comunidade da Zona CIS, outra para a comunidade alemã, outra para a comunidade britânica, outra para a comunidade norte-americana, outra para a comunidade francesa. Outra... Percebem o que eu quero dizer? A gente não conseguiu, com os números, transformar aquela merda num fenómeno mais global. E se aquilo se transforma num fenómeno mais global, o que vai acontecer é que o gajo que vai dar a entrevista no Beyond the Legend vai fazer uma coisa que vai para a comunidade de CS. Não é para a comunidade Tuga, é para a comunidade de CS. E aí seria muito mais fácil encaixar na, na agenda dos gajos esse conceito do eu vou dar uma entrevista para a comunidade de CS. Tipo num podcast entre aspas de CS. Não na RTP Arena para Tugas. E nós não conseguimos fazer isso. Eu acho que fez pesar, o que faria muita diferença, porque o canal do YouTube da RTP Arena também não mexe muito. Na altura também não mexia. É um canal que não tem muito reach. A verdade é que a gente era muito dependentes por partilha nas redes sociais do podcast. Do género, fazes ao Get Right. No dia em que sai o podcast, manda cá para fora. Ou uma story com o link. Fazes ao Forest. No dia em que sai o podcast, manda uma story com o link. Fazes ao Reino. Faz o podcast, o Reino manda uma story com o link, os Phase mandam uma story com o link. Se conseguíssemos ter feito isso, esqueçam. Caguem nisso. Tipo, a entrevista ao Nico é tipo das melhores entrevistas que vocês viram no Nico na história de sempre, mano. Vocês estão a dizer do Get Right, mas foi muito bom. Mas a do Nico é incrível. A do Nico é incrível. A do Wonderful também é muito boa. Tens várias que eu fiquei super contente com o conteúdo e com o resultado. A questão é que não chegou lá fora. E não chegando lá fora, pá, depois é muito difícil, pá, de organizar as coisas com os miúdos, pá, com os jogadores, pá, para... Oi? Ok, lagou. Já cá está. Para conseguires andar com aquilo para a frente, pá. E a RTP bem que tentou marcar 550 Beyond the Legends, mano, pá. E houve montes deles e depois tivemos que mudar o formato só para 3 perguntas, merdas de 10 minutos e o caralho. Porque não havia condições mesmo. Ou não tínhamos os jogadores, ou então tínhamos para 10 minutos. Pá, e isso fode uma beca à cena, pá. Não foi culpa da RTP Arena. Faz sentido?
Mas para mim foi uma cena fixe, pá. E difícil até, porque eu estava sem ritmo nenhum de inglês, pá. O inglês, mano, um gajo não o fala e o caralho. É fodido. Mas eu diverti-me muito a fazer aquilo e aprendi muito. Eu acho sinceramente o diferencial do programa pós demais era sentir que os jogadores eram sinceros e não com resposta de sempre. Pá, os Beyond the Legend, olha, o Water Mining está fixe. O Beyond the Legend foi feito dentro de um propósito muito simples. Uma pergunta simples, em que eu já tinha 80% de certeza do que é que eles iam responder, e depois uma contra-pergunta difícil para o gajo sair da zona de conforto. É sempre assim. Porque o jogador não é um comunicador nato, nem tem que ser. Então, ele vai-te dar, mas também não é burro. O gajo está habituado àquela merda. O gajo está habituado a ser uma pessoa, uma figura pública. Não é? Então, basicamente, tu tens de chegar lá e dar o que o gajo quer. Mas depois tens que preparar uma contra-pergunta. Do género, se eu lhe perguntar isto, é fixe, mas eu tenho quase a certeza que ele vai responder isto. E se ele responder isto, eu vou-lhe tirar o tapete desta maneira. E aí vamos ver verdadeiramente o que é que o gajo pensa. Estás a perceber? Foi feito assim. Só nesse propósito. Estás a ver? Aquela coisa do olha lá, e não sei quê. E o gajo blá 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 blá. Mas então não sei quanto. E o gajo blá 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 blá. O segundo blá 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 era aquilo que eu queria que diferenciasse de outras entrevistas. Estás a perceber? Em que um gajo esticasse mais verdadeiramente aquilo que pensa, aquilo que acha. Estás a perceber? Depois há jogadores mais fechados, mais comunicativos, não é? Yeah. Os brasileiros correu sempre do caralho, estás a ver? Os brasileiros correu sempre do caralho. Mas mesmo assim tivemos Beyond the Legend marcado com jogadores brasileiros que não apareceram. Tudo marcado, entrevista toda preparada, chega à RTP. Fiquei lá 4 horas à espera que o gajo aparecesse. Não estou a gozar. Foda-se. É foda, né? Depois também aconteceu do género a RTP me dizer: olha, temos um Beyond the Legend, Darkness Mining, podem ir. À vontade. A Water Mining e a Darkness Mining podem ir à vontade. Olha, temos um Beyond the Legend, vou dizer nomes ao calhas. Estão a ver? Zor, Beyond the Legend para dia 14 com o Magisk. Do caralho. Vou preparar então. A que horas? Tem que ser às 9h30 da manhã. Ok. Está bem. Um gajo a trocar os sons, a fazer diretas e o caralho. 3 dias antes. 2 dias antes. Olha, não é com o Magisk. Afinal é com o Kenny S. Hã? Com quem? É foda. Porquê? Porque quando tu estás a fazer o Beyond the Legend, tu não vais fazer as perguntas que lhes fizeram antes. Tu tens que ir ver uma data de merdas que os gajos andaram a dizer. Portanto, imagina que tu vais fazer com o Fallen. É muito complicado. Porquê? Porque o Fallen também se streamava muito. Então tu tens 300 entrevistas internacionais que normalmente vai o Fallen porque falava muito bem inglês. Depois tens entrevistas ao gaulês, presenças no gaulês e o caralho. Depois tens na stream dele o Fallen a falar. O que tu queres não é chegar ali e fazer um apanhado da cena do Fallen. Um resumo do que ele andou a falar por todo lado. Não. O que tu queres é pesquisar na internet tudo o que anda ali o Fallen a falar e depois fazer as perguntas que não lhe fizeram e que também não é muito difícil se fores para coisas atuais. Não é? Porque pronto, se for uma entrevista com 15 dias pode ter acontecido alguma coisa atual. Algum jogo, ou alguma troca, ou algum rumor, ou algum problema, alguma
algum burburinho. Estão a perceber?